Evangelho de João, capítulo de número 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. A operação de milagres, meus irmãos, é diferente de uma ação sobrenatural, apesar de que o milagre também é uma ação sobrenatural, mas a operação de milagres é diferente de uma operação sobrenatural, assim, por exemplo, no uso de um dom, de uma manifestação de Deus no momento de uma cura, no momento de uma libertação, no momento de abrir uma porta de emprego, de um socorro. Um milagre, ele tem outra característica. O milagre ele só acontece quando não há mais recursos nenhum. O milagre ele só acontece quando ninguém mais tem o que fazer. Então, por que é diferente? Porque, por exemplo, você pode estar enfermo e Jesus curar você da tua enfermidade, mesmo podendo ter tratamento, mesmo tendo algum outro recurso para isso. Mas Jesus também faz. O milagre é quando não tem mais o que fazer. Quando ninguém mais tem acesso, recurso ou possibilidade alguma. Então é por isso que aqui, esta situação é chamada de milagre. O que aconteceu é que em uma festa de casamento que tradicionalmente no mundo oriental durava 7 dias, então de repente a administração, a organização dessa festa ou calculou mal ou não esperava que os convidados bebessem tanto. Acabou o vinho. Isto era para a família oriental motivo de muita vergonha, de vexame, porque muito provavelmente a festa se encerraria ali. Porém, Jesus era um dos convidados. E isto faz toda a diferença, porque não há milagres sem a presença de Jesus. O que chamam de milagres sem a presença de Jesus é falcatrua, é engano, é mentira. Então vamos colocar isto na cabeça. O milagre só acontece na falta de todos os recursos. E nós, como igreja, fomos chamados para viver milagres. Se nós fomos chamados para viver milagres, e o milagre só acontece quando falta todos os recursos, você está entendendo o que acontecerá na minha e na sua vida para que eu viva um milagre? Ou seja, vai precisar muitas vezes faltar alguma coisa, mas nós temos um problema, nós não sabemos lidar com a falta. Quando falta alguma coisa, nós nos desequilibramos. Quando falta alguma coisa boa, nós nos desequilibramos. Falta comida para ver. O mais bem-humorado vira leão. O mais simpático vira lobo. Faltou comida, mexeu na intimidade. Falta dinheiro. Faltou dinheiro, vai faltar paz, vai faltar sono. É só começar a faltar alguma coisa que nós nos desequilibramos. O que está acontecendo aqui? Faltou um ingrediente principal de uma festa. Se apavoraram. E agora? O que nós vamos fazer? Jesus estava lá. Nós sofremos de um problema muito grave. É chamado de imediatismo. Ainda mais nessa época.
que tudo está na base de um clique. Tudo é quase que imediato, quase que instantâneo. É na velocidade da luz. A gente precisa de uma informação, é só clicar. Precisa falar com alguém, é só clicar. Isto vai nos adoecendo, porque vai nos deseducando a esperar. E saber esperar é uma virtude. Paciência é uma virtude. E muitas vezes nós vamos ter que esperar com paciência no Senhor. Porque se não é o tempo de Deus responder uma oração, se não é o tempo de Deus atender a um clamor, porque o que Ele quer fazer na minha vida é operar um milagre. Mas eu estou apenas querendo a bênção, vamos colocar de comum, só para a gente diferenciar milagre de bênção. Por exemplo, Deus quer fazer um milagre na minha vida, mas eu só quero uma bênção comum, o que eu estou pedindo para agora. Eu entendo que eu preciso de algo para agora, ou seja, Senhor, eu preciso de uma bênção. E Deus está querendo operar um milagre. Então vamos também entender que milagre é maior do que uma bênção comum. O milagre é melhor do que uma bênção comum. O meu imediatismo muitas vezes se satisfaz com o comum. O meu imediatismo se satisfaz com um pouco, com o menor. E Deus querendo se revelar a mim cada vez mais como Deus onipotente, através dos seus milagres, porque não existe milagre sem Jesus. Então se acontece um milagre, eu sei que foi Ele, não resta dúvidas que foi Ele, porque só Ele pode fazer. E às vezes, por não conseguirmos esperar, nós perdemos a chance de receber de Deus algo maior, algo melhor. Não que Deus vai nos atender nos nossos caprichos, nos atender toda hora que nós reclamarmos e murmurarmos, porque Deus não é comovido por chantagens. A única coisa que comove a Deus é coração contrito e quebrantado, não chantagem. Quando isso acontece, a mãe de Jesus orienta aos empregados do esposo a trabalharem para Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser. Mas eles não são empregados do esposo? Eles têm que fazer o que o esposo diz. Mas quando as pessoas passam a obedecer a Jesus, mesmo tendo um Senhor humano, quando as pessoas passam a priorizar as ordens de Jesus, vocês querem que o milagre aconteça? Vocês querem a solução para esta situação? O esposo não pode resolver. Ninguém mais pode resolver. Então passem a fazer tudo o que Jesus vos disser. Então aqui nós aprendemos que para nós alcançarmos um milagre, nós temos que passar a obedecer ao que o Senhor Jesus nos diz. Fazer tudo o que Ele disser. Não é alguma coisa, nem apenas aquilo que lhe for confortável. Nós temos que trabalhar, viver, cooperar com Jesus. E cooperar com Jesus não é quebrar galho de Jesus. Aqui eles estariam cooperando com Jesus no sentido de fazer exatamente tudo o que o Senhor Jesus estava falando. E cooperar com Jesus é viver, cooperar, trabalhar junto. É viver em harmonia com Ele, mesmo que seja na dor. Mesmo que seja na dificuldade, não só na saúde, não só no privilégio, mas viver em todo o tempo em harmonia com Jesus. Só a partir disso é que nós vamos conseguir viver coisas maiores da parte de Deus em nossas vidas. Somente a partir disso é que nós vamos sair do nível da bênção comum e passar a viver os nossos milagres. Então, se porventura você tiver passando falta de alguma coisa, antes de orar e questionar ao Senhor e dizer: Senhor, porque esse é o nosso argumento, a tua palavra, a gente sempre quer convencer a Deus usando a própria palavra dele. A tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que está faltando isso na minha vida? O Senhor não é homem para mentir, mas de fato, essa palavra não é uma mentira. Não vai faltar, no sentido de que Ele não vai te desamparar. Quando não tiver mais recursos, aí Ele entra com milagre. O faltar significa que por um tempo nós podemos passar algumas privações, para que isso coopere na operação de um milagre de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Se nós formos ansiosos, o imediatismo nos causa ansiedade. Nós jamais viveremos
experiências maiores com Deus. Nós vamos viver como crianças mimadas, querendo tudo na hora que nós queremos. Mas nunca vamos experimentar o poder de Deus na sua plenitude. Nem todos na igreja viveram um milagre. Eu quero que isso fique bem claro, que milagre é maior do que uma bênção comum. Milagre é quando não havia mais jeito. Milagre é quando o juiz já decretou a tua perda. Milagre é quando o médico desenganou. Milagre é quando você bateu em todas as portas possíveis e nenhuma se abriu. O milagre não veio por onde você buscou, veio por um lado que você jamais imaginou. O milagre vem além das nossas cogitações. Quando você bate numa porta, ela se abre, é uma bênção. Quando você recorre a uma causa e a justiça te dá a causa ganha, é uma bênção. Não é milagre. E nós estamos falando de um Deus que também opera milagres, que faz a diferença, que quer se mostrar acima, porque a glória é dele e ele não a divide com ninguém, mas ele a revela à sua igreja. E é isso que ele quer para a minha e para a sua vida. Nós vemos aqui que, tradicionalmente, então, pela palavra do próprio mestre de sala, falando ao esposo, ele diz, todo homem geralmente serve primeiro o vinho bom. Depois, ninguém mais tem condições de ter uma sensibilidade de paladar, aí se oferece até que boa. Ninguém vai nem perceber mais o que é. Mas primeiro é o vinho bom. Então, tradicionalmente, antes vinha o que era melhor. E Jesus inverteu esta ordem exatamente para que a obra dele não seja igual à de todos. Porque o que é igual à de todos é comum. E se tem algo que o nosso Deus não é comum. Porque ele é único. E ele faz exatamente o contrário. Nós geralmente queremos o melhor antes. Ou seja, não queremos esperar o processo. Não queremos passar pela falta. Achamos que vamos morrer. Achamos que não vamos conseguir porque nos falta isto ou aquilo. Este ou aquele recurso. E mal sabemos que o que vem depois disso é melhor do que o que nós estávamos esperando. Deus quer fazer o melhor. O mais importante, queridos irmãos, com isso é que nós constatamos que o melhor que vem depois é melhor que o bom que nós queríamos antes. Mas isso só aprende quem espera. Isso só vive quem confia no Senhor e vive pela fé. Então, o milagre só acontece quando os recursos acabam. Então, se você quer viver milagres de Deus, entenda, quando alguma coisa começar a faltar, se você perseverar pela fé, fazer a oração de Abacuque, adorar a Deus, mesmo que não haja pão na mesa, mesmo que o dinheiro lhe faltar, Deus vai revelar o melhor. Experiências de milagres viram marcas que nunca mais saem da alma do crente. Crente que vive um milagre que seja, não desvia nunca mais, porque sabe qual é o Deus que ele serve. Pode vir a crítica, pode vir a perseguição, eu conheço o meu Deus. Um milagre que ele operou na minha vida, ninguém mais poderia fazer. Eu não troco esse Deus por nada. Mas agora, aquele que vive na bênção comum corre risco. Aqueles que vivem num patamar de uma bênção comum está correndo risco. O milagre só acontece quando os recursos acabam. E a Bíblia é repleta de exemplos quanto a isso. Poderíamos dar dezenas, talvez centenas de exemplos quanto a isso. Mas eu destaco apenas 3. Vou citar 3 exemplos bastante conhecidos. O exemplo de quando o povo de Deus estava no deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz que Deus fez verter água da rocha no deserto. Tinha recurso lá? Tem rio no deserto? Agora, não tenha uma visão medíocre do que Deus fez, por mais que tenha sido água da rocha. Eu gosto sempre de dizer, não veja um fiozinho de água saindo de uma pedrinha, porque nós estamos dizendo que Deus trouxe água no deserto através de uma rocha para mais de 2 milhões de seres vivos, seres humanos. Nós estamos falando que no mínimo Deus providenciou por dia mais de 3 milhões de litros d'água. Isto equivale a 100 caminhões
pipa por dia no deserto. Naquela época, nem hoje isso seria possível. Deus fez lá, sabe por quê? Porque Ele é Deus que aparece quando os recursos acabam. Quando a falta acontece na tua vida, na tua casa, o milagre acontece. E o outro milagre segue nessa mesma linha. No mesmo período nós estamos falando da multiplicação de pães, mas não aquela pequena multiplicação de pães para 5.000 homens. Não, aquela multiplicaçãozinha. Eu estou falando de um tempo que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, quando o povo não tinha mais o que comer. Lá no deserto, a Bíblia usa esta expressão. Deus usou esta expressão para dizer: farei chover pão dos céus. Glória a Jesus. Você está entendendo isso ou vai ficar no comum? Chuva de pão. Você já viu chuva de pão? Já aconteceu. Exclusividade de Deus, chuva de pão. Meus irmãos, eu não faço ideia quanto trigo precisaria para fazer 2 milhões de pãezinhos todos os dias. Eu não sei se haveria plantação para isso, mas aí Deus diz: nem de trigo eu vou mandar. Eu vou mandar de uma coisa muito melhor, incomparável, que não há em nenhuma agricultura do planeta, nem haverá depois desta geração. Deus manda maná, o povo colhe maná, faz bolo de maná, com sabor de mel, pão fresco todos os dias, quantidade suficiente para comer pão novo todos os dias. Deus disse: não vão comer pão amanhecido, porque de Deus nada é envelhecido. Com Deus é novidade de vida. Mas o que precisou acontecer? Faltar o pão. E eu encerro falando daquela passagem em Atos capítulo 27, quando o apóstolo Paulo embarca em um navio preso, cujo destino era Roma, e houve uma tempestade no caminho, de forma que o navio ia naufragar. A tempestade estava durando 14 dias. Imagine um navio naquela época, no meio do oceano, 14 dias. Eles já tinham desmontado partes do navio e lançado ao mar a nível peso. Eles já tinham jogado toda a bagagem da tripulação no mar por causa do peso. O alimento também se foi. Quando chega no versículo 20 de Atos 27, o apóstolo Paulo diz assim: e fugiu-nos toda, ou seja, acabou tudo, não tem recurso. Fugiu-nos toda esperança de nos salvarmos. Não havia mais esperança, nem mesmo no apóstolo Paulo, meus irmãos, naquela ocasião. Faltou a esperança. Quando falta a esperança no coração, mesmo que seja de um crente fiel, sabe o que aconteceu? O versículo 23 diz, no versículo 20, Paulo disse: acabou a esperança. Em outras palavras, nós nos convencemos que não tem mais jeito. Nós nos convencemos que vamos morrer. Nós nos convencemos que o navio vai naufragar. Então, no versículo 23, aconteceu alguma coisa. Quando tudo acabou, quando os recursos acabaram, quando não tinha mais esperança de socorro, no versículo 23, Paulo se levanta e diz: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Louvado seja Deus. O que ele está dizendo? Quando o recurso acabou, quando a estratégia acabou, quando tudo que a gente podia fazer nós fizemos e agora não tem mais o que fazer, aí veio o anjo do Deus de Paulo para socorrer. E sabe o que o anjo disse? Versículo 24: Paulo, não temas, você vai chegar em Roma e ninguém do navio vai morrer por tua causa, Paulo. Pelo Deus que você serve, ninguém vai se perder. E isto se cumpriu. E Deus está dizendo assim para mim e para você nessa noite: você não vai se perder, a tua casa não vai se perder, a sua família não vai se perder. Quando tudo faltar, é o anjo de Deus que virá. Ele virá com a vitória, virá com a prosperidade, virá com a solução, virá com o milagre. Deixe que aconteça. Sirva a Jesus na alegria ou na dor, sirva a Jesus na tristeza, sirva a Jesus na saúde, sirva a Jesus na bonança, sirva a Jesus na falta. Sirva a Ele, porque Ele quer que você suba um nível de viver milagre,
nível de sair do comum e experimentar coisas maiores do Senhor. Aleluia. Então Ele te trouxe, Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer: talvez Ele não vai responder a tua oração agora, talvez Ele não vai suprir essa falta agora, talvez a porta não vai se abrir agora, talvez a solução não vai acontecer agora, porque o que você acha bom e ideal para você nesse momento não se compara àquilo que Ele tem preparado para você, é muito maior. Prefira viver o melhor de Deus, porque isso vai marcar a tua vida espiritual, vai marcar a tua fé. Você não será mais confundido por ter confiado no Senhor. Sim, talvez você possa estar esperando uma vitória já há muito tempo e hoje seja o dia do milagre. Mas se não for hoje, permaneça, continue. Porque quando acontecer, Deus vai te provar que foi melhor ter esperado. Por mais difícil que tenha sido, por mais lágrimas que tenhamos derramado, muitas vezes bateu até o desespero, mas quando vem o milagre, parece que passa uma borracha e nós ficamos até desconcertados pelas nossas reações que tivemos no processo. Como é que eu fui pensar isso? Como é que eu cheguei a sentir tal coisa? Como é que eu cheguei a cogitar constrangidos? Deus tinha isso preparado para mim e eu estava querendo aquilo outro. Isso aqui é infinitamente melhor. O Deus de milagres está aqui nessa noite. E creia que nada vai te faltar. Nada vai te faltar, porque o conceito de Deus é diferente. Se você não tem algo hoje no conceito de Deus, é porque não te falta. O que é essencial para você jamais vai faltar. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele está aqui nessa noite para aumentar a sua fé e te capacitar a esperar com paciência nele. O que é necessário para a igreja é que ela aprenda a esperar no Senhor, que ela aprenda a descansar em Deus.